Bom dia àqueles que ainda não tive a oportunidade de saudar hoje. A graça e a paz do Senhor. Que tempo bom tem sido este que temos passado cá estes dias, a sermos desafiados pela palavra de Deus, sobre o modo como vivemos a fé. Na quarta-feira à noite, quando começamos os trabalhos, eu mostrei uma sondagem que foi realizada há pouco tempo cá em Portugal por um jornal e que demonstrava que, apesar de a maioria das pessoas se assumir como crente, como tendo fé, o conceito de fé está hoje muito fluido. É a fé num Deus que não pode ser definido muito bem, numa força, numa espiritualidade. E apesar de professarem uma fé, seja ela qual for, essa fé está muito dissociada, muito separada da realidade da vida. Porque no conjunto das perguntas que foram sendo colocadas, essas pessoas assumiram que, apesar de professarem uma determinada religião, na sua esmagadora maioria não concordam com a doutrina e a conduta moral ensinada por essa religião. Então eu digo, eu creio nisto, mas não quero fazer o que isso implica. Também vimos que a maioria das pessoas achava que os assuntos a que os homens religiosos que devem abordar são assuntos apenas religiosos. Não devem falar sobre política, não devem falar sobre cultura, não devem falar sobre questões sociais, mas devem falar apenas daquilo que diz respeito às tradições da sua religião. Ou seja, uma fé dissociada da realidade, uma fé que é apenas para satisfazer um vazio da alma, não é? Uma insatisfação interior. Uma fé que serve apenas para aliviar a consciência das coisas más. Ora, não é essa a fé bíblica. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é: como é que, envolvidos tantos séculos de cristianismo, a percepção social sobre o cristianismo é tão negativa? Nós precisamos de fazer estas perguntas difíceis. Porque se nós lemos a Bíblia e nós queremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e se nós realmente achamos que a salvação de Deus não é apenas o bilhete de entrada para escapar de uma condenação que está futura, mas é uma salvação completa que afeta a nossa vida hoje, a vida, as emoções, a vontade, o intelecto. Então nós temos que nos perguntar: que cristianismo é este que nós estamos a viver, que leva os outros que estão à nossa volta a reagir de uma maneira tão negativa a ele? Ontem o nosso irmão Timóteo partilhou um testemunho, século XII, não era? Como se poderiam reconhecer os cristãos. Não era porque eram más pessoas. Eles eram reconhecidos por serem os melhores cidadãos de todos. Os exemplares. Os que tinham a boa conduta. E então, não, aquele é cristão de certeza. Hoje, se nós fôssemos aplicar este conceito e esta medida, talvez não conseguíssemos identificar muitos. A dificuldade entre transpormos a vivência da fé para a vivência no contexto cultural e social em que estamos inseridos é talvez o maior dos desafios. Durante algum tempo, como igreja, pensamos, não estou a falar de modo geral, que para contextualizarmos o Evangelho era necessário
nós despirmos o Evangelho de toda a sua ofensa. E o Evangelho, para serem boas notícias, tinha que ser apenas acerca de bem-estar, de positivismo, de otimismo. Tinha que ser o dar a cereja para colocar no topo de um bolo. Tinha que ser a mensagem que atraía a todos, porque cada um podia ser como é e não precisava de grandes mudanças. Nós pensamos durante muito tempo que para que o Evangelho continuasse relevante, ele teria que deixar de ser o Evangelho. Mas enganamo-nos. Nós enganamo-nos porque, se estivermos bem atentos às escolhas que aqueles que estão à nossa volta fazem em termos de fé, nós percebemos que as pessoas não têm medo de assumir escolhas radicais. Pelo contrário, são as escolhas que mais rapidamente assumem. As pessoas hoje envolvem-se em causas de ativismo social, de ativismo ambiental, com extraordinário radicalismo. Deixam tudo para trás e vão para as ruas e passam semanas acampados numa tenda para reivindicar aquilo que precisam reivindicar. Vimos um aumento crescente em anos recentes de muitos jovens ocidentais que cresceram numa cultura ocidental assumirem costumes e fés que não têm nada a ver com o modo como foram educados e assumirem, não é, radicalismos religiosos com o Daesh, com a Al-Qaeda, etc. Deixando tudo para trás. O problema não é chamar as pessoas para uma escolha de vida e uma fé radical que exija mudança. As pessoas poderão aderir a isso se elas encontrarem nisso um significado válido para a sua vida. Então o caminho não é diluir, não é tirar a força, não é tirar o aguilhão, não é remover a ofensa, é trazê-la para o centro do palco. É trazermos o Evangelho e proclamá-lo com toda a autoridade, com toda a ousadia, tal qual como ele é, porque o poder é do Evangelho, não é nosso. Isso significa que as nossas igrejas, no momento inicial, possam ficar mais vazias? Que seja. Também já falamos do trigo e do joio. Aquilo que separa o trigo do joio é o Evangelho. Quando começarmos a trazer o Evangelho para o centro, então os ouvidos daqueles que ficarão incomodados, que querem apenas ouvir aquilo que é segundo o seu coração, vão sair. E talvez isso seja uma coisa boa. Ainda ontem já não me lembro, acho que foi num grupo que estávamos ali a falar, eu disse que às vezes temos medo, não é? De que as pessoas saiam, que vão embora. Queremos manter toda a gente, guardar toda a gente dentro das nossas portas. Mas nem todos aqueles que estão dentro das nossas portas são de nós, são do Senhor. E às vezes causam mais dano do que proveito. Não estou com isto a dizer que nós vamos de tal maneira fechar as nossas igrejas que ninguém possa entrar. Estou a dizer é que temos que deixar de querer sermos nós a adaptarmos-nos às preferências daqueles que precisam de salvação e mantermos-nos nós na firmeza da proclamação da verdade para que aqueles que precisam realmente encontrem. A mensagem é adaptável culturalmente para ser inteligível. Sim, nada contra isso. Mas nunca sem diminuir aquilo que é o Evangelho. Isso poderá afastar uns, mas trará outros. Os desafios que temos, como ouvimos ao longo destes dias, são tanto de dentro como de fora. Temos o problema de lidar com aqueles que estão entre nós, mas que não são do Senhor.
e que tentam modelar a nossa vivência como igreja, não segundo o padrão bíblico, mas segundo o seu próprio entendimento e a sua própria vontade. E temos aqueles que estão de fora e que precisam ser alcançados, mas que também de alguma maneira reagem algumas vezes e cada vez mais com alguma violência contra a proclamação da igreja. Nós vemos como, e isto é fácil de perceber quando vamos, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas falam sem filtro. Dizem coisas que não diriam cara a cara com outra pessoa. Mas aí é um bom sítio para nós percebermos exatamente o que é que está no coração e na mente das pessoas. Porque há menos hipocrisia. E se nós tentarmos falar sobre questões como aborto, homossexualidade, promiscuidade sexual, esta nova questão emergente da identidade de género, vão-se levantar vozes altamente intolerantes. Rapidamente, a esmagadora maioria, para silenciar a conversa. Nós ouvimos notícias, não é? Cá em Portugal, se calhar ainda não sentimos muito essa pressão, não sei como é em Espanha, mas ouvimos notícias de outros países, não é? De pessoas que são levadas a tribunal por se recusarem a fazer um bolo para um casamento, porque viola os seus princípios de fé. E outras coisas que tais. Pais levados a tribunal porque não suportam a autodeterminação dos seus filhos. Nós vivemos num mundo cada vez mais corrompido e que já não se satisfaz em apenas nos empurrar para as margens e deixar-nos estar quietos a falar dentro dos nossos templos. Mas que começa a reagir agressivamente em tentativas de silenciar a voz do Evangelho e da Igreja. E a pergunta que tentaremos responder esta manhã é: o que é que o futuro nos reserva? Como é que nós vamos enfrentar este novo mundo? Enquanto eu pensava sobre estas coisas, houve um texto que veio ao meu coração, em Atos 20. E pedia, se quiserem acompanhar, para abrirem as vossas Bíblias. O final do capítulo 20 descreve uma calorosa conversa que o apóstolo Paulo teve com os presbíteros de Éfeso. Já mencionamos até este texto algumas vezes ao longo destes dias. A igreja de Éfeso era muito querida para o apóstolo Paulo. Ele tinha estado lá durante 2 anos, mais, a preparar aqueles irmãos. E agora Paulo tinha na sua mente viajar para Jerusalém, mas, tal como ele diz, a dada altura, no versículo 23, ele estava a ser convencido pelo Espírito Santo de que aquela viagem que ele estava a iniciar não iria terminar bem. Ele diz: o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então Paulo pressentia que aquela seria a última oportunidade de estar com aqueles irmãos e ele chamou-os. Eles encontraram-se em Mileto. E nós vamos ler a partir do versículo 17 e depois vamos fazer algumas considerações. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade,
lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-nos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que encontro! Que despedida! Há várias coisas que eu gostava de salientar no texto. Primeiro, em relação a Paulo. Ainda ontem fomos recordados como Paulo se colocou como o exemplo que devia ser imitado. E aqui, novamente, ele faz isso. Ele recorda o seu proceder entre aqueles irmãos. Desde o primeiro dia, em todo o tempo. Um procedimento que era íntegro e idóneo não só naquilo que dizia respeito à atividade do ensino da palavra e da pregação da palavra. Ou seja, Paulo não reclama para si integridade só no sentido de eu preguei fielmente a palavra, e ele repete isso várias vezes, dizendo, não é, que não deixou de anunciar nada que fosse proveitoso, de ensinar publicamente, de testificar a uns e a outros, que foi todo o conselho de Deus, de testemunhar o Evangelho da graça. Paulo diz, naquilo que diz respeito ao meu serviço enquanto apóstolo, enquanto mestre, eu dei tudo, preguei fielmente, fui fiel à palavra. Mas a integridade de Paulo não era só nesta dimensão. Porque ele fala sobre a maneira como ele se conduziu, como ele se comportou. Com humildade, com lágrimas, com provações, reagindo de uma maneira íntegra, mesmo perante as ciladas e as tribulações que vieram e que lhe eram montadas. Diz na parte final que não cobiçou prata, nem ouro, nem vestes,
mas trabalhou para se sustentar a ele e aos que estavam com ele. O comportamento de Paulo e a integridade de Paulo abrangiam toda a sua vida. Tudo o que ele fazia. Ele foi íntegro no seu trabalho para sustentar-se. Ele foi íntegro na maneira como encarou as dificuldades e as provações que sobrevieram. Ele foi íntegro na maneira como lidou com os outros, com humildade. Ele foi íntegro na maneira como ele pregou a palavra, sendo fiel ao Evangelho que lhe tinha sido confiado por Deus. Como é que nós avaliamos a nossa integridade enquanto cristãos? Achamos-nos íntegros porque a nossa confissão de fé é toda direitinha e não seguimos nenhuma heresia? Somos íntegros porque vamos a todos os cultos da nossa igreja local, não faltamos a um? Somos íntegros porque estamos envolvidos neste e naquele ministério? Será que isso é para nós a marca da nossa integridade para com o Senhor? Para o apóstolo Paulo isso não chegava. A sua integridade era a sua vida toda. O seu testemunho era da sua vida toda, inteira. Em circunstâncias que podemos considerar em assuntos espirituais e outros do cotidiano. Na esfera eclesiástica, mas na esfera também do fazer tendas para poder prover para a minha família. Na minha conduta para com o outro. Será que há uma distinção visível para aqueles que estão de fora entre a fé que nós professamos e a vida que nós vivemos? Se aqueles que estão à nossa volta não virem o Evangelho explícito na nossa vida, no nosso procedimento, no nosso trato do outro, na mansidão, no domínio próprio, na temperança, na paciência, na longanimidade, no amor, no gozo, então nós estamos a fracassar o serviço do Evangelho. Não fomos chamados apenas para encher a nossa mente com informação acerca de Deus. Não fomos chamados apenas para mantermos a nossa liturgia do culto toda muito direitinha, porque isso é que agrada a Deus. Não fomos chamados para apenas estarmos fechados como num clube secreto. Fomos chamados para ir e ser como Cristo. A pergunta que eu coloco a mim mesmo muitas vezes e que quero deixar convosco é: será que em alguma medida o modo como eu estou a viver está a ser o tropeço para alguém recusar vir a Cristo? O Senhor Jesus disse uma coisa solene. Ele disse que era inevitável que viessem escândalos. Faz parte do mundo caído em que nós vivemos. Mas depois ele acrescentou: mas ai de quem for a causa desse escândalo. Ai de quem fizer tropeçar o seu irmão. Será que nós vivemos a nossa vida com esse zelo? Paulo vivia. E por isso, quando Paulo escreve cartas e cartas a estas igrejas e é duro com eles, lembramos a carta aos Coríntios, lembramos a carta aos Gálatas, puxões de orelhas assim, à séria.
Ele podia falar com autoridade porque as pessoas conheciam a vida de Paulo. Não era só palavra, não era só uma autoridade formal, mas era a autoridade de toda a sua vida. E quando ele chama estes presbíteros, ele lembra-lhes o modo como ele próprio viveu, não escondendo as dificuldades. Outra tentação do mundo moderno. Toda a gente tem vidas felizes. O parâmetro do mundo moderno para avaliar a felicidade é a ausência de problemas. O parâmetro do mundo moderno para avaliar a felicidade é estar sempre de sorriso na cara. É estar sempre a ter experiências positivas. Nós gostamos de um mundo bonito, mas o mundo bonito que nós insistimos em transmitir para os outros, no Facebook, no Instagram, não é o mundo real. Não é nesse mundo que nós vivemos. Isso é uma construção da nossa cabeça. Uma construção do nosso coração. Uma fuga para a frente dos problemas. Olhem, Paulo não escondeu. Olha, eu estive convosco com lágrimas, com provações. Vocês conhecem, sabem. E olhem, agora que eu vou partir de vós, o que me espera são mais cadeias e mais tribulações. Não pensem que será convosco diferente. Mas eu sou bem sucedido. Eu venci. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Estou a acabar. Guardei a minha fé. Eu sei que a coroa está reservada para mim. Eu venci. Aos olhos do mundo, é uma vida derrotada. Mas nem Paulo, que viveu esta vida, havia como uma derrota. Para ele era vitória. E ele mostra a estes irmãos: não tenham medo das provações, das tribulações. Não tenham medo de ser pressionados. Não tenham medo daquilo que tenha que vos ser tirado. A única coisa a que não podem renunciar é a Cristo. É ao Evangelho. Então ele diz a estes irmãos que eles precisavam cuidar em primeiro lugar deles. Versículo 28. Atendei por vós e depois por todo o rebanho sobre o qual fostes constituídos. Temos também uma tendência nefasta de ver sempre o cisco no olho do irmão em vez de vermos a trave que está mesmo em cima dos nossos olhos. É mais fácil reconhecer os erros dos outros do que os nossos. E é ainda muito mais fácil lidar com os erros dos outros do que com os nossos. Mas Paulo disse que essa transformação começa em mim primeiro, antes de que eu possa contagiá-la a outros. Começa com o meu compromisso com Deus. Começa com a minha tomada de consciência de que a vivência da minha fé é mais do que os aspectos formais da fé. Começa com eu me tornar sensível àquilo que a palavra me ensina, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é desejável. E não ficar satisfeito apenas em saber aquilo que é lícito. Nós nivelamos sempre por baixo. Posso fazer isto ou não? É lícito ou não é lícito? Essa é a única coisa que nos interessa saber. Mas o padrão da Bíblia, o padrão do Evangelho, é mais alto do que esse. Porque o próprio Paulo diz: há coisas que são lícitas, mas não convém. Há coisas que são lícitas, mas eu não posso deixar-me dominar por elas. Começa em mim essa obra de exame, de análise, dirigida pelo Espírito Santo.
Então, à medida que eu cresço, à medida que eu me torno maduro, à medida que eu firmo a minha vida na rocha que é Cristo, e à medida que o Evangelho se torna explícito na minha vida, então eu estou cada vez mais preparado para começar a ajudar outros a caminhar comigo. Não a julgar outros, mas a ajudar outros a caminhar comigo. Eu que estou em pé posso ajudar o meu irmão que está caído a levantar-se. Eu que estou forte posso carregar o irmão que está cansado. Primeiro eu, depois o outro. Paulo não ignora que os desafios para a igreja viriam quer de dentro, quer de fora. Ele fala disso no texto. Que se levantariam entre eles, não é? Uns que viriam para desviar alguns do caminho da verdade, outros que viriam para tragá-los completamente, destruí-los. Às vezes achamos que os desafios que enfrentamos são novos. Os desafios à igreja não são novos, são sempre os mesmos. Podem ter uma forma ligeiramente diferente, conforme o tempo e a cultura. Mas os desafios são os mesmos. A tentação é a mesma. É a tentação de eu preservar a minha vida em vez de estar disposto a perdê-la por amor a Cristo. É a tentação de eu duvidar da palavra de Deus para seguir o meu próprio coração. É a tentação de eu poder abusar da graça para dar lugar à minha carne, mas ainda ter garantido o meu lugarzinho no céu. Vigiai, diz o versículo 31. Vigiai. Lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo tinha vigiado por eles. E agora Paulo diz que eles precisam vigiar por eles e pelos outros. Mas a vigia não é uma coisa que se faz só de vez em quando. Nós temos um ditado cá em Portugal que é: depois da casa roubada, nós pomos as trancas na porta. Ou seja, depois de nos assaltarem, nós vamos pôr a boa fechadura a guardar a porta. Isso aconteceu comigo. Lá no prédio onde nós moramos, as garagens são interiores, têm um portão de acesso, mas depois têm as garagens individuais. Mas como o portão de fora está sempre fechado, nós não fechamos as portas das garagens. E um dia cheguei à casa deve ter sido da igreja, uma reunião qualquer especial. Eu levava o meu piano pousado no chão do carro, tinha guitarras na mala, meti o carro na garagem, saí e fui para casa. O carro ficou destrancado e tudo. Estava fechado dentro da garagem. A porta da minha garagem estava aberta. De manhã, quando eu cheguei, eu entrei no carro e a consola estava aberta, umas caixas de uns CDs espalhados. Eu não me lembro de ter desarrumado isto ontem. Mas fechei e tirei o carro para fora. E quando eu vou a ver, a minha guitarra não estava na mala do carro. O piano estava, graças a Deus. Estava num saco preto, se calhar não me viram. A partir desse dia, eu fechei sempre a porta da minha garagem à chave. Mas já ia tarde. A vigia é constante. Paulo diz: por 3 anos, noite e dia, sem cessar, eu estive vigilante. Ou estamos comprometidos ou não estamos. Se achamos que podemos sentir-nos satisfeitos com aquilo que já alcançamos com o Senhor,
esse será o dia da nossa queda. No dia em que nós nos sentirmos satisfeitos, em que nós dissermos, já chega, é suficiente, não preciso de mais, estou forte, e nós fechamos a Bíblia, e nós deixamos de dobrar o nosso joelho, e nós até deixamos de congregar-nos, porque já somos superiores a isso. É o dia da nossa queda. Vigiai. Mas se estes irmãos tinham que ser desta maneira esforçados, primeiro por examinar as suas vidas para viverem em integridade diante de Deus, depois estarem vigilantes para guardar o depósito do Evangelho, o segredo do sucesso deles não era o zelo e o esforço com que fariam estas coisas. Paulo diz, agora, primeiro disse o que eles tinham que fazer, mas depois diz, agora eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Porque Ele tem o poder para vos edificar e dar a herança, junto com todos os que são santificados. Há uma parte que depende de mim, dessa disposição em eu buscar o Senhor. Mas a obra real é feita pelo Senhor. Estamos na mão dele, o poder é dele, a graça é dele, a herança, a recompensa também é dele. E isto é o nosso descanso. Quando vemos toda esta perturbação à nossa volta, este é o nosso descanso. Somos dele, somos do Senhor. A obra é dele e ele, que é o soberano, não falhará. Nós vamos ver fracassos atrás de fracassos. Igrejas a ficarem pequeninas, pontos de pregação a fechar, perseguições. Podemos até pensar, mas será que o Senhor ainda está connosco? Está. E Ele não está a falhar. E o Evangelho não está a falhar. As Escrituras terminam com um magnífico livro do Apocalipse. E nele nós lemos: depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus por séculos dos séculos. Amém! E um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta sobre o trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda a glória a Deus.